Olá, meu irmão, meu amigo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu quero começar esse vídeo agradecendo a você por dedicar uma parte do seu tempo para poder assistir a esse vídeo e assim tomar conhecimento desse conteúdo que eu quero compartilhar com você. O conteúdo desse vídeo ele tem como propósito responder a uma pergunta. A pergunta desse folheto: como alcançar a paz com Deus? E o propósito desse versículo, ou desse tema, é exatamente ajudar você a dar um passo significativo na sua vida. Então, pode ser que ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, você diga assim: não, mas eu já tenho um compromisso com Jesus, eu já o confessei como meu Senhor e Salvador, e se isso acontece, então meu desejo é que esse conteúdo ajude você a cumprir a missão que Deus confiou à sua igreja, que é, portanto, uma responsabilidade de cada crente em Jesus Cristo, que é de fazer discípulos, de levar o conhecimento do Evangelho de Cristo, de modo que as pessoas tenham uma oportunidade válida, entendendo a mensagem do Senhor, de aceitá-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Mas pode ser que você ainda não tenha tomado essa decisão na sua vida. Talvez você já conheça a respeito de Jesus por ouvir as pessoas falando, por assistir programa na TV, mas ninguém nunca tem apresentado para você esse plano de salvação de Deus. E aí você conhece sobre Jesus, você até acredita nos milagres dele, até acredita na bondade dele, até faz orações a ele, mas ainda não comprometeu a sua vida com ele. E se essa é a sua realidade, o meu desejo é que o conteúdo desse vídeo ajude você a entender o passo que você precisa dar para que, mais do que acreditar na existência de Deus e de Jesus, que você de fato desfrute da paz e da segurança eterna que Ele tem para você. Ok? Muito bem. Por que nós vamos utilizar esse folheto? Eu vou citar diversos textos bíblicos que vão fundamentar as informações que eu trago para você. Mas se nós fôssemos pegar e abrir a Bíblia aqui, então nós perderíamos muito tempo e esse vídeo acabaria ficando muito longo. E não é esse o propósito. Então, nós vamos citar os textos que estão aqui. Eu espero que, na oportunidade de você assistir esse vídeo, que você tenha esse folheto em mãos, mas caso não tenha, na medida em que eu vou citando os textos, você pode anotar esses textos e depois conferir na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia em casa, e você vai poder verificar que aquilo que eu estou compartilhando com vocês de fato está lá na Bíblia. Então vamos utilizar o folheto apenas para que a gente possa ganhar tempo, ok? Muito bem, então como alcançar a paz com Deus? A gente precisa dar alguns passos, entender algumas coisas importantes para que a gente consiga alcançar essa paz. Então, a primeira parte desse folheto, ela vai dizer para a gente que o primeiro passo a ser dado para a gente alcançar a paz com Deus é entender que o propósito de Deus para a vida de cada um de nós é que nós tenhamos paz e vida. Deus quer, de fato, que cada ser humano tenha paz e vida. Deus ama você e deseja que você experimente a verdadeira paz e a vida completa e eterna. E por que a gente pode afirmar isso? Porque existem alguns textos, aliás, existem muitos textos, eu vou citar alguns aqui, que nos mostram esse desejo de Deus. O primeiro deles está em Romanos 5, versículo 1. E ele diz: temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam, foi Deus o Pai quem enviou Jesus para nos salvar. E o texto diz que nós temos paz com Deus através de Jesus. Se Deus enviou Jesus para que nós pudéssemos ter paz com Ele através de Jesus, então isso significa que Deus quer que nós tenhamos paz com Ele. Ele não quer que nós fiquemos separados dele e que nós fiquemos sem paz. Há um outro texto, o texto de João capítulo 3, verso 16. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o texto diz que Deus, a fim de que nós não perecêssemos, que nós não ficássemos longe dele, não sofrêssemos por isso, mas que tivéssemos vida eterna, para que isso acontecesse, Deus deu o seu Filho.
Então Jesus veio ao mundo, Jesus se tornou carne, habitou entre nós, Jesus morreu na cruz por nós, por causa da vontade do seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. E Ele fez isso, para que nós tivéssemos salvação e vida eterna. Então, Deus nos ama, e Deus quer que tenhamos paz e tenhamos vida. Em João capítulo 10, versículo 10, o próprio Senhor Jesus diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. Vida completa. Então, Deus quer que nós tenhamos vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. Então, eu não devo duvidar desse desejo de Deus de que eu tenha paz e que eu tenha vida eterna. E você também não deve duvidar disso. Muito bem, então agora eu quero mostrar para você, nesse folheto, na página seguinte aqui, nós temos a figura de um homem. E eu espero que você tenha esse folheto em mãos para que você possa observar bem isso. E esse homem está sozinho. Então, o que é que essa figura desse homem sozinho aqui, ela quer nos comunicar? Eu diria que ela quer nos comunicar três coisas. Primeiro, que cada um de nós foi feito de forma única. Não existe ninguém igual a você. Isso significa que Deus, quando trata conosco, Ele não trata na coletividade. Deus trata conosco de forma individual. Ele olha para você individualmente. A segunda coisa que essa imagem que comunica é que Deus nos olha e nos busca também individualmente. Então, Deus busca a cada pessoa. Deus vai procurar trazer informações e se revelar de alguma forma para cada pessoa, para que essa pessoa conheça ou queira conhecê-lo e buscá-lo. E a terceira coisa é que cada um de nós precisa buscar a Deus. Porque cada um de nós um dia estará diante de Deus para prestar conta das oportunidades que teve de conhecê-lo e de servi-lo e de aceitar a sua salvação. Então, cada um de nós, individualmente, precisa buscar a Deus. Bom, já vimos aqui que Deus tem o desejo de nos conceder vida e paz. Se o plano de Deus é que tenhamos nesta vida paz e vida completa, essa vida que satisfaça, por que é que a maioria das pessoas não tem? Você já pensou nisso? Se Deus quer, por que a maioria das pessoas não tem paz? Não tem essa vida completa? Não tem alegria? Por que as pessoas estão em desespero, com esse vazio dentro de si? Muito bem, nós vamos responder essa pergunta virando a página aqui do nosso folheto e descobrindo qual é o segundo passo que nós precisamos dar para alcançarmos a paz com Deus. Na página seguinte, nós vamos encontrar aqui esse segundo passo. É entender o nosso problema. O nosso problema é a separação de Deus. É por isso que nós não temos paz, ou a maioria da humanidade não tem paz e não tem vida completa. Então vamos entender isso. Deus nos criou a sua própria imagem para uma vida completa. Deus não nos fez como robôs para que dedicássemos a Ele amor e obediência sem que nós tivéssemos opção de fazer o contrário. E aí, quando eu falo sobre isso, eu costumo dizer o seguinte, olha, com esse avanço, né, da tecnologia, de repente eu posso ter a oportunidade de adquirir aí um robô para fazer algumas atividades dentro de casa, e aí eu programo esse robô para que cada vez que eu chego em casa e que eu abro a porta, ele venha na minha direção e diga assim: Pastor Assis, eu amo você. Isso teria algum valor? Talvez se a primeira vez que ele fizesse, eu dissesse assim: puxa, olha só, programei direitinho e a coisa funcionou. Mas não há emoção nisso. Mas eu tenho uma filha de 12 anos de idade. E quando ela vem na minha direção e ela diz que me ama, quando ela vem na minha direção e ela diz que ela quer ficar perto de mim, que ela gosta de ficar comigo, isso tem um valor inestimável. Por quê? Porque ela não é obrigada a fazer isso. Ela faz isso voluntariamente. Então, quando Deus nos deu essa liberdade, Ele nos deu essa liberdade para que nós pudéssemos buscar a Ele voluntariamente.
para que nós desejássemos estar com Ele, conversar com Ele, compartilhar com Ele a nossa vida, conhecer a vontade dEle, nos relacionarmos íntima e alegremente com Ele. O problema é que, no exercício dessa nossa liberdade, nós resolvemos desobedecer a Deus e seguir o caminho da nossa própria escolha, e não da orientação, da direção que Deus queria dar para a gente. Então, a Bíblia diz que, lá em Romanos 3, verso 23, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E é isso que essa figura seguinte aqui nos mostra. Olha, de um lado, nós temos aqui o homem, pecador, limitado, corrompido pelo pecado. Do outro lado, nós temos Deus, perfeito, bondoso. E aqui no meio, nós temos esse abismo. É essa situação que o ser humano se encontra. Então, a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas a coisa ainda é pior. Porque em Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. O que é salário? O salário, ele é a recompensa por um trabalho que você realiza. Então, uma pessoa trabalha a semana inteira, ela realiza uma tarefa, realiza um trabalho, e aí, no final dessa semana, ele recebe o pagamento por aquilo que ele fez. Então, a Bíblia diz que o pagamento que nós merecemos pelo pecado que nós praticamos é a morte. Morte que é a separação de Deus. Deus é vida. Estar separado de Deus é estar morto. Morto nos nossos pecados, morto nas nossas transgressões, separados da bondade de Deus. Então, isso está como realidade na vida de algumas pessoas, de muitas pessoas, de uma maneira pontual, e a gente pode dizer que pode ser temporária, porque a pessoa pode mudar essa realidade buscando a Deus, mas uma vez que a pessoa morra, isso se torna uma condição eterna, eternamente separado de Deus. Esse é o resultado da escolha que o ser humano faz por fazer a própria vontade e não a vontade de Deus, por rejeitar a direção de Deus sobre a sua vida. O homem está separado de Deus. Agora, virando a página, nós vamos ver que o ser humano não está satisfeito com isso. Embora ele não queira prestar essa obediência incondicional a Deus, mas ele também não está satisfeito com essa ideia de estar separado de Deus. Através dos tempos, o homem tem então procurado maneiras de transpor o abismo que o separa de Deus. Mas essas tentativas têm sido em vão. Então, aqui nós temos mais uma figura ilustrativa, né? Então, do lado de cá está o ser humano, aqui, o ser humano pecador, separado de Deus, corrompido pelo pecado. Do lado de cá está Deus. E aqui estão as nossas tentativas. Está vendo aqui? Aqui nós temos como se fossem tábuas que o ser humano vai tentando pregar aqui para tentar transpor esse abismo. Que tábuas são essas? A primeira tábua que está aqui é a tábua das boas obras. Então, o ser humano acredita que fazendo boas obras, ele vai conseguir apagar esse pecado que ele tem, essa condição de pecado, e ele vai conseguir ter paz com Deus. Então, eu vou visitar pessoas no hospital, eu vou ajudar pessoas que estão enfermas na sua casa, vou fazer uma limpeza na casa dela, se eu tenho algum conhecimento de medicina, de cuidado de saúde, eu vou lá ajudar a fazer um curativo, a dar um medicamento. Então, eu vou me envolver com projetos sociais, retirar pessoas que estão em condição de risco das ruas, crianças, enfim, eu vou fazer coisas boas porque eu acredito que isso vai me ajudar a ter paz com Deus. Mas é uma tábua curta. Ela não consegue transpor esse abismo. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me dedicar à religião, eu vou ser uma pessoa religiosa, eu vou para a igreja nos dias especiais, eu vou à missa, eu vou à reunião
da minha religião, seja ela qual for, eu vou para a igreja evangélica. Eu vou lá participar dos cultos, vou dar o meu dízimo, eu vou, enfim. Parece uma coisa boa, né? Mas eu quero dizer para você que isso também é uma tábua curta. A igreja evangélica não pode levar você para o céu. Não, então vamos buscar uma outra tábua, a tábua da inteligência. Vou me dedicar aos estudos, vou conhecer muitas coisas, né? Vou estudar até teologia. Eu vou ser uma pessoa bem entendida a respeito de Deus e da criação de Deus. Eu vou estudar muitas coisas, vou acumular muitos diplomas na minha parede. Não, isso também é uma tábua curta. Então eu vou me dedicar à moralidade. Né? Quais são os princípios morais que devem conduzir aí a vida do ser humano, segundo a Bíblia ou segundo qualquer outra orientação religiosa. Então agora eu vou ser rígido, tanto com as minhas palavras, quanto com a minha vestimenta, a programação da televisão que a gente vai assistir na minha casa, o tipo de literatura que vai entrar na minha casa. Eu vou ser atento a essa questão moral. O que eu quero chamar a sua atenção para isso? Essas coisas que nós falamos não são coisas ruins, são coisas boas. Há um texto em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele conduz à morte. Ou seja, qualquer um desses caminhos parecem muito bons, parece muito bom. Qualquer um desses caminhos aqui parece ser o caminho certo. Mas ele não é bom o suficiente para levar você até o céu. Para levar você a ter paz com Deus. Ele parece bom, mas o fim dele vai dar no mesmo lugar, a morte. Por quê? A resposta está no texto seguinte, Isaías 59, verso 2. Diz: pois são os pecados de vocês que os separam de Deus. Não são as suas obras que te separam de Deus. O que te separa de Deus são os seus pecados. Eu quero ilustrar para você isso. Veja só. As crianças de hoje, talvez a boa parte delas não tenha oportunidade de brincar com terra, né? Brincar com lama, com essas coisas. Mas a minha geração teve essa oportunidade. Talvez a sua tenha tido também, né? Não sei qual é a sua idade. Mas aquela oportunidade de fazer bolinhos de lama. Então a gente ia para o quintal, pegava um pouquinho de terra, pegava uma latinha qualquer, às vezes uma vasilha da cozinha da mamãe mesmo. E aí colocava terra molhada dentro daquele vasinho, daquele recipiente, e aí compactava bem aquilo, depois virava, né? Desenformava. Aí a terra ficava com aquela forma do vasinho que a gente tinha. Aí a gente pegava e começava a enfeitar aquilo. Enfeitava com flores, com pedrinhas, sei lá, com alguma outra coisa, né? E deixava aquilo bem enfeitadinho. Quando estava bem bonito, a gente pegava aquele bolinho e levava para mostrar para a mamãe. A gente fez uma obra de arte, uma coisa linda. E a gente mostrava: mamãe, olha aqui o bolo que eu fiz. E aí a mamãe olhava e dizia assim: nossa, meu filho, minha filha, mas que coisa linda isso, parabéns, que bolo bonito. E aí a gente pegava e dizia assim: mamãe, come um pedaço. Quantas vezes você acha que uma mãe comeu um pedaço daquele bolinho? Alguns dizem assim que ela até fingia, né? Pegava um pedacinho e depois jogava do lado. Mas não comia de fato. Por que ela não comia aquele bolo de terra? Eu vou responder para você. Não comia porque aquilo não era próprio. Estava contaminado, aquilo não era uma coisa para se comer. Sabe o que isso tem a ver com esse assunto que a gente está tratando aqui? A nossa vida é como aquele bolo de terra. Está contaminado pelo pecado. Aí a gente pega a nossa vida e a gente enfeita ela com boas obras. Enfeita ela com religiosidade.
A gente coloca em volta dela, assim, aqueles atos de inteligência e de desenvolvimento intelectual. A gente coloca assim por cima aquela cobertura de moralidade. E aí depois a gente chega para Deus e apresenta assim, aqui, Senhor, olha só o que eu fiz com a minha vida. E Deus se alegra com isso. Deus diz, muito bem, meu filho, que coisa linda que você fez com a sua vida. Como foi bom ver você praticando boas obras, se dedicando à religião, né, desenvolvendo a inteligência que eu te dei, cuidando dos princípios morais que eu mesmo apresentei. Que coisa linda. A gente diz assim, então, Senhor, agora recebe a minha vida. E ele diz, eu não posso, porque ela está contaminada. Em Isaías 64, verso 6, o texto diz assim, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. É assim que está a nossa vida. Por mais que nós a enfeitemos com boas obras, religião, inteligência, moralidade, nossa vida continua contaminada pelo pecado. Então, se nós parássemos aqui nessa exposição, seria o caos. Estamos irremediavelmente, eternamente perdidos. Nenhuma coisa que nós possamos fazer é suficientemente boa para poder nos salvar.